Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Sandro. Nós estamos em uma aula de métodos experimentais em engenharia pela Universidade Federal do ABC. A nossa aula de hoje é a aula 5. Como na última aula o professor teve problemas com a saúde e eu tive que me retirar, então algumas turmas ficaram sem parte da matéria e outras sem ter a aula inteira. Então, eu vou fazer aqui a apresentação por partes dessa aula, tá? Dos tópicos que a gente tem como agenda, e o aluno vai ter facilidade de buscar esses tópicos e verificar o que faltou na aula para ele, tá bom? Bom, o tópico da aula de hoje, nós vamos falar sobre medidas diretas e indiretas, propagação de incertezas, incerteza relativa, é isso. A incerteza, a gente já está vendo sobre a incerteza de vários modos, né? E agora a gente vai colocar um pouquinho mais, um conceito a mais em cima da incerteza, né? Que é a incerteza relativa. É relativa a quê, né? Agora a gente vai trabalhar com derivadas parciais que a gente pode pegar parte da incerteza, né? Calcular separadamente e entender como ela funciona, tá? A gente também vai falar sobre o fator de abrangência e incerteza expandida, comparação entre resultados experimentais e elaboração de relatório técnico, tá? Essa parte a gente já comentou, né, em aulas passadas, mas aqui a gente vai dar uma reforçada sobre como montar o relatório técnico, ok? Bom, vamos lá. Então vamos falar sobre medidas diretas e indiretas, né? O que seria esses dois tipos de medida? A gente precisa ter bem delineado essas informações para a gente conseguir trabalhar de forma coerente com as medidas, né? A medida direta é aquela que você olha no seu instrumento de medição, né? O método que você esteja utilizando para verificar a medida. Desculpa, pessoal, o barulho. Voltando. A medida direta é a medida da leitura que você tem direto do instrumento, né? Onde você pode pegar o instrumento que você está usando para medir e identificar qual que é a extensão ou qual é a grandeza, né, que você está medindo diretamente, né, sem precisar usar nenhum outro subterfúgio, é assim que se fala, se o português não me falha, né? Então, você tem uma medida direta do instrumento que você está utilizando. A medida indireta, já por sua vez, ela depende de um cálculo, né, ou algo que seja indiretamente relacionado à medida que você tirou. Exemplo, aqui ele está dando a densidade, mas vamos lá, vamos usar o exemplo da densidade. Você tem lá uma medida que você tira o peso, né? Você tem uma balança que tira o peso, mas você precisa saber da densidade. Então você pega na balança o peso, através de uma fórmula, que, nesse caso uma fórmula, você pega e coloca os dados que você obteve na balança e com isso você consegue tirar a medida da densidade, que é o foco da sua pesquisa. Então, nesse sentido que trabalha a medida indireta, né? Você nunca obtém diretamente do instrumento, você precisa de uma fórmula ou outro instrumento de processo para a gente conseguir ter a medida final que a gente precisa. Aqui ele colocou um ponto bem importante. Como a medida indireta ela depende, nesse caso, de uma fórmula, né, você vai ter aí uma propagação de erro maior, né, porque você está mexendo com uma incerteza, né, uma medida direta que já tem um grau de incerteza, né, e você vai trabalhar com outros números. Então, a gente tem que se atentar, como ele diz aqui, para medidas indiretas é sempre necessário realizar a propagação de incertezas. Tá? E é aí que a gente vai entrar com essa teoria de propagação de incerteza. Então vamos lá. Como funciona a propagação de incerteza? Como a gente estava falando, né, a gente pega uma grandeza. Se a gente pegar as grandezas do sistema internacional lá, massa,
velocidade, né? O que mais? Tempo, qualquer uma dessas grandezas, tá? E for trabalhar. Observe que aqui agora a gente coloca tudo em função, né, de um, como que eu posso dizer, de variáveis, né? A gente pode colocar aí, no caso, a gente está falando aí da medida tempo, a gente pode colocar a medida tempo em relação a partir da tarde, em relação aí a umidade do ar, né? Se você está pegando uma medida que depende do tempo e ainda mais da umidade do ar, então você está relacionando o tempo com uma variável, que é a umidade, ou momento do dia e assim por diante, né? Então você vai trabalhar agora com várias variáveis, tá? Dentro de uma grandeza. Então vamos lá, vamos pegar essa forma. Essa forma já é conhecida pela gente, né? Só que agora ele está trabalhando dentro dela com novos conceitos, né? Que seria a derivada parcial. Então se a gente pega aí uma incerteza G de um tipo de grandeza, uma incerteza U, né, a incerteza, e o G representa o tipo de grandeza, né? Ele nada mais é que a raiz, como a gente já viu em formas nas aulas anteriores, né, de cada incerteza dentro de sua variável. Por isso que aqui a gente coloca a derivada parcial em relação à sua variável, certo? Então, dessa forma, a gente vai conseguir aqui um novo conceito, que é o coeficiente de sensibilidade, né? Essa derivada parcial que está relacionada com a grandeza e a sua variável, que no caso aqui é x, né? A gente não sabe qual é, então a gente chama de x, a outra de y, e quantas a gente tiver, z e assim por diante. Então a gente vai ter aqui uma noção de coeficiente de sensibilidade, tá? Aqui como ele mostra aqui, ó, a derivada parcial da grandeza em relação a x, a y e a z. Certo? Então, por enquanto, só pega essa informação. Essas derivadas me dão um coeficiente de sensibilidade. Tá? E lembrando, ó, o próprio nome já diz, é uma sensibilidade. Tá? Uma sensibilidade. Então tá. Então imagine aqui que a gente tem uma propagação de certeza, né? A gente está dando aqui um exemplo, tá? De uma função única variável. Tá? Então, a gente está pegando aqui, nessa função das cartesianas W e X, tá? A gente vai pegar as incertezas X e as incertezas W, tá? E aqui a gente está representando tão infinitesimal, é um pedaço tão infinitesimal, tá? Que a gente pode aí trabalhar com uma derivada desses pontos, ok? Por isso aí a gente trabalha com a derivada. Uma parte pequenininha, tá? Infinitésima, onde mesmo assim você tem aqui um ponto médio, né, onde a gente tem relacionada, onde a gente consegue relacionar x, i e wi, tá? Então tá, então a gente está dizendo que a nossa grandeza de medida é o w, por isso que é a derivada de w em relação à variável x, tá? Então nossa grandeza é w com a variável x. Então, para esse caso que a gente colocou anteriormente, né, a gente consegue aí criar fórmulas, tá? Várias fórmulas. No caso aqui, a gente está trabalhando com, se a gente for trabalhar com os casos comuns, que é a grandeza igual a x mais y, se a gente tiver uma variável x e a outra que a gente soma uma com a outra, né? Se a gente está somando, elas são correlacionáveis, né? Então a gente pode dizer, ou a grandeza igual a x menos y, a gente pode usar essa fórmula direta aqui, ó, de a incerteza da grandeza ao quadrado igual a incerteza de x ao quadrado mais a incerteza de y ao quadrado, tá? E se a gente olhar essa forma aqui de baixo, esse ao quadrado está passando para o outro lado, né? Se ele está aqui como potência, ele passa para o outro lado como raiz. Bom, se essa grandeza a gente consegue relacionar para uma multiplicação ou uma divisão, então a gente vai ter que dizer que essa grandeza
essa incerteza da grandeza que a gente está trabalhando tem que ser dividida pela própria grandeza dela, que é igual a incerteza da variável x dividido pela própria variável, né, ao quadrado, e assim por diante. E se for aqui uma grandeza igual a variável x elevada a uma potência k, que também é uma variável, tá? Então a gente vai ter que a incerteza de g, né, da grandeza, dividida por g, que é igual agora a k que vai ser uma constante. Desculpa, eu disse que era uma variável, desculpa, não é. Aqui é uma constante, tá? K é uma constante, porque ela é a potência da variável. Então quer dizer que eu posso ter mais de uma vez a mesma incerteza, né? A mesma incerteza aí da variável x. Então, aqui a gente vai ter a incerteza da grandeza que a gente está querendo estudar, dividido pela própria grandeza, igual agora a potência, né, que era constante, ela vem para frente, que esse é o processo de derivação, tá? Aqui multiplicando agora a incerteza da variável x sobre a própria variável, ok? Bom, incerteza relativa. Eu vou falar agora da incerteza relativa numa próxima gravação, para a gente não se estender muito, né, e ter aí uma aula muito grande, tá certo? Então até a próxima videoaula.